Beleza, compartilhei. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Vamos começar aí nossa leitura de hoje. Depois a gente vai ver o que está rolando no planeta aí. Vamos continuar lendo aqui o livro da Elsa. Estamos no capítulo 9 já. Estamos chegando na metade do livro. Quem estiver acompanhando a leitura do livro, manda um comentário aqui e fala: Oi, estou acompanhando. Nossa, você ficou um tempinho sem ler, né? Nossa, estou gostando muito. Nossa, muito triste. Nossa, não estou gostando. Deixe algum comentário aí, tá bom? Para eu saber que vocês estão gostando e estão acompanhando a leitura do livro. Também queria pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e também deixar um comentário, porque isso aí ajuda mais pessoas a ver o livro, tá bom? O YouTube mostra para mais pessoas. Se você estiver escutando a gente no podcast, não se esqueça que a gente faz live todo dia, lendo o livro, durante a manhã. O canal é Discoteca TV, tanto na plataforma roxa quanto na plataforma vermelha. Só colar. Quem puder também incentivar o canal financeiramente, você tem o Pix, o PicPay na tela, o Pix na descrição. Você pode usar o Super Chat, pode se inscrever, ser um Prime na plataforma roxa. E toda contribuição a gente vai comprar mais livros e trazer mais leituras aí para vocês. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 9. Em tempos de ditadura, aposta dupla no amor. Você é perfeita, crioula. Não precisa fazer plástica coisa nenhuma. Elza Soares perdeu a conta de quantas vezes ouviu isso de Garrincha, mas ela estava convencida. Não gostava do meu nariz, e eu queria mexer nele, corrigir, fazer sei lá o quê. E o mané gritava comigo. Pelo amor de Deus, crioula, tira isso da cabeça. Ele odiava a ideia de plástica, mas eu era obcecada. Conversava muito sobre isso com a Marlene e ela, lógico, dava corda. Marlene foi uma das cantoras mais famosas do Brasil, mesmo antes de Elza começar a fazer sucesso, e também era grande entusiasta dos procedimentos, quando eles ainda nem eram chamados assim. E se tinha um lugar onde 10 entre 10 estrelas se submetia à plástica, era a Clínica Pio 12. Silvinha Telles, agora amiga íntima de Elza, também a influenciou. Silvinha dizia em entrevistas que já tinha feito 6 plásticas lá, todas sobre o bisturi do Dr. Urbano Fabrini. Ele era o Pitangui antes do Pitangui. Brinca Elsa com o cirurgião que, já no fim da década de 60, era referência mundial na cirurgia estética. Assim, em 64, Elsa se internou na Pio 12 para a primeira de uma série de plásticas que fez ao longo da sua vida. Uma intervenção como essa, na época, era notícia. A revista do rádio, em fevereiro de 64, deu página inteira para o assunto, revelando até o custo da operação. Pouco menos de 250 mil cruzeiros. Na entrevista, Elsa admite que mexeu não apenas no nariz, mas também nos olhos. Foram amendoados e um ossinho saiu do pé para dar ao nariz uma forma que julgo bem melhor que a anterior. A operação em si teria durado cerca de 3 horas e Elsa, segundo a reportagem, não sentiu nada. Pelo contrário, estava ansiosa para ver o resultado. Na hora em que meu rosto ficou livre das gases e dos esparadrapos, só pensei em me olhar no espelho. E, pelo jeito, ficou mais que satisfeita com o que viu. Eu era bem jovem ainda, mas eu sempre achava que, se pudesse melhorar alguma coisa, tinha que fazer. Não me lembro se doeu nem se foi um incômodo muito grande. Eu nunca senti nada, nem nessa primeira nem nas outras que fiz. Quando é para a gente ficar mais bonita, não tem dor. Explica desconversando. Mas a plástica escondia também uma rejeição que Elsa sentia, um eco da sua origem simples. Da menina que andava com a lata d'água na cabeça. E não era só isso, havia também um preconceito velado, no próprio meio musical e na imprensa, que não passava despercebido por Elsa. Numa notinha de fofoca na própria revista do rádio, meses antes de ela se decidir pela operação, uma carta do leitor, enviada à redação da revista, assinada por uma mulher chamada Maria Lúcia Soares, dizia: Por que a Ellen de Lima e a Elza Soares não fazem operação plástica no nariz? Ao passo que o editorial da revista respondeu: Só as próprias é que podem responder. Ellen também era uma cantora de sucesso
estrela da gravadora rival da Elsa, a RCA Victor, e era negra também. Eu acho que, no fundo, essas operações todas, desde o início, era eu procurando o meu lugar. Eu não me achava, ou melhor, não me queriam, desabafa ela. Indiferente à paixão que despertava em tanta gente, inclusive no homem que vivia com ela, Garrincha. Eu tinha um sonho de um pássaro que cantava sozinho e era, ao mesmo tempo, um anjo negro. Todo mundo tinha seu grupinho e aquele anjo não tinha, porque era um anjo negro. E aquele pássaro, se sentindo rejeitado, começava a procurar sua identidade, o que ele era, sua verdadeira cara. Em cada ninho que ele chegava, ele era enxotado. Era um anjo negro, como eu disse, um pássaro que cantava muito. E por ter esse dom, incomodava os demais cantores. O assunto mostra Elsa num momento de reflexão, de confronto com um tema dolorido. A mulher que fazia e acontecia, que cantava para todo o Brasil e que tinha conquistado o coração do maior craque da nação, era no fundo uma mulher sozinha. Ao falar desse pássaro que viveu na sua imaginação, a autorreferência é explicitada. Meus cabelos pretos e duros eram as penugens dele, e por isso ninguém queria chegar perto desse pássaro negro. Mesmo com uma voz tão poderosa e sedutora, com o reconhecimento do talento que finalmente tinha alcançado, Elsa ainda se sentia uma mulher à parte. Se era essa reforma externa que faria o pássaro ser mais bem aceito, que fosse então esse preço que ela pagaria feliz. Depois da plástica no Pio XII, é possível notar nas fotos de Elsa uma outra postura, um sorriso mais estudado, talvez se combinasse melhor com o novo contorno do seu nariz, mas era um semblante feliz, ainda solitário, mas feliz. Mesmo assumindo seu relacionamento com Garrincha, Elsa era uma mulher disputada. Seguindo os protocolos masculinos daquele início dos anos 60, as cantadas vinham em cascatas e depois da operação então, Elsa sentiu que estava agradando ainda mais. Sempre fui muito cortejada, mas só depois que fiquei conhecida. Uma das primeiras vezes em que me senti realmente desejada foi justamente na Copa do Chile, quando as coisas estavam começando a engrenar com o Mané. A lista de jogadores da nossa seleção de 62 que deu em cima de mim, mesmo com o Mané por perto, foi grande. Acreditando no seu poder de sedução, ela começou a se produzir melhor e a opinar sobre suas roupas. Bem diferentes, aliás, de quando... deixa eu tirar o zap aqui, peraí. Bem diferente, aliás, de quando, no começo da década, ela teve que ouvir de dois homens como deveria aparecer na capa de seu primeiro álbum realmente importante, a Bossa Negra. Naquela altura, eu já não usava mais as roupas das madames, das clientes da minha mãe, conta ela, se referindo aos empréstimos que fazia quando tinha que se apresentar, pegando, sem culpa, uma ou mais peças do cesto de roupas que tinha acabado de ser lavadas. Mas o Ronaldo Bosco e o Miele é que me produziram para a capa do Bossa Negra. Eles queriam um modelo que lembrasse a Sarah Vaughan. Mas eu não tinha ideia de quem ela era. Eu perguntava por que a tal da Sarah era uma inspiração deles e o Bosco só me respondia que eu cantava como ela, mas ninguém colocava um disco dela para eu ouvir. Arrumaram aquele vestido florido, com um decote bem largo e as calças largas e ficavam dizendo para eu colocar a mão assim, daquele outro jeito, com pinta de cantora americana. Eu ficava fazendo caras e bocas com aquele meu cabelo cortadinho baixo e saiu daquele jeito. Mas hoje, quando eu vejo aquela foto, eu fazendo aquele bicão, eu sinto que não tinha nada a ver comigo. Mané não era de muito ciúme. Ou então, não percebia que os homens ficavam atrás de mim. Teve até pedido de casamento. Era uma coisa esquisita essas coisas dos homens de quererem se casar. A primeira vez que isso aconteceu foi numa temporada que fiz em São Paulo, numa boate que, se não me engano, ficava na rua 7 de Abril. Eu ficava hospedada no antigo Hotel Lorde, que era muito elegante e movimentado. Salve, Aleph! Obrigado pelo follow aí, mano. Tamo junto, viu? Muito obrigado, seja bem-vindo. Como é que tá essa força aí, mano? Elsa nunca tinha ido a São Paulo e ficou ao mesmo tempo espantada e encantada com tudo. Eu sempre fui muito feliz em São Paulo, desde essa primeira vez. Fui com a família de uma amiga que gostava muito, a Dora Camargo, que também cantava. Ficamos ali pelo centro da cidade, cantando todas as noites e ganhando dinheiro, que eu guardava embaixo da saia do meu vestido.
Me lembro de um dia em que desci de um táxi correndo e o movimento que fiz deixou tudo o que eu tinha ganhado naquela noite escapar e cair no chão. O motorista abusado ria de mim e dizia: Olha, dona, já vi galinha botar ovo, mas tutu saindo de saia de mulher é novidade. As coisas que eu tinha, as coisas que eu tinha que aguentar. Pior ainda eram as investidas corporais. Os clientes da boate de São Paulo, segundo Elsa, não conheciam limites. Teve uma vez que, enquanto eu estava cantando, chegou um senhor muito bem vestido, já meio bêbado, beijando minha mão e me oferecendo um enorme anel de brilhantes. Eu nunca tinha reparado nele antes, mas acho que ele ia todas as noites, porque dizia que era meu fã e que tinha comprado aquele anel para me pedir em casamento. Eu ainda tinha um medo danado de homem e disse que não queria nada com ele. O homem achou que era desfeita, partiu para cima de mim e tentou me agarrar. Foi horrível. Elsa estava feliz, não precisava de fãs apaixonados, de nenhum homem da nobreza, de nenhum príncipe. Ela já tinha o seu amor, o seu neném, apelido íntimo que deu a Garrincha e que aparece com pouca frequência nas lembranças de Elsa. Como se ela o guardasse para usar apenas nas memórias mais queridas. Eles já tinham até uma casa, bem espaçosa por sinal, na Ilha do Governador, para onde a família se mudou depois do período na Urca. Eu finalmente tinha conseguido comprar uma casa do jeito que eu queria. Era um sonho que eu realizei com o dinheiro do jogo do bicho. Ninguém acredita, mas eu ia juntando cada vez que eu ganhava, até que deu para comprar sozinha. Ali não tinha um tostão do mané. O sobrado, de fato, era espaçoso. A sala do andar de baixo era enorme, onde a gente deixava a gaiola luxuosíssima, toda redonda, que era do Mainá do Mané, seu passarinho de estimação. Tinha também uma baita cozinha, quartos de empregados, que eu já fazia questão de ter muitos para dar aquele luxo todo para o homem da minha vida. E na garagem cabiam 2 carros com folga. Em cima a gente tinha 3 quartos, mais uma sala íntima, uma copa pequena e uma varanda que cruzava toda a fachada. O muro da frente e a parede de baixo da fachada era de pedras e emprestavam uma certa imponência ao conjunto. Tinha também um grande pátio onde Garrincha gostava de se sentar, receber amigos, esquecer do tempo. Mas a casa talvez fosse grande demais para que ele se sentisse protegido. Queria saber como você faz para tirar as bordas pretas em cima e embaixo, porque eu não consigo fazer isso. Bordas pretas? Quais bordas, mano? Não entendi a pergunta. Pode mandar uma mensagem normal no chat, mano. Não precisa resgatar a de voz, não. Bordas pretas? Não tô sabendo, mano. Mané um dia comprou uma arma pra mim. Foi viajar para a Europa, jogar com o Botafogo e quando chegou me trouxe um revólver de presente. Disse que ele andava viajando muito e que não queria que eu ficasse sozinho em casa. Era perigoso. A gente continuava sendo alvo de muitos ataques na rua, na imprensa. Na ilha, a gente estava um pouco distante da bagunça do rio, mas, mesmo assim, a gente tinha de ficar de olho aberto para qualquer perigo. E o perigo era real, movido por uma opinião pública que tinha se virado totalmente contra eles. O motivo? A família que Garrincha havia deixado para trás quando escolheu viver com Elsa. Nair, sua mulher, tinha virado uma espécie de figura nacional. Uma mulher simples, pobre, com 7 filhas para criar sem pai. Aliás, 8. Enquanto estava jogando fora do Brasil, Garrincha soube que tinha tido outra filha, o que só piorou a imagem dele, e a de Elsa. O que poderia ser apenas um ultraje moral, logo ganhou uma força de uma briga judicial. O advogado Dirceu Rodrigues Mendes abraçou a causa de Nair e viu nela uma oportunidade de tirar dinheiro de Garrincha. Um dinheiro que ele não tinha. Esse advogado do mal apareceu logo no começo do nosso relacionamento, achando que ia ganhar a maior grana fácil. Mas era tudo armado. Ele tinha seus contatos com os jornalistas sensacionalistas, e era uma história atrás da outra falando mal de mim e do Mané. Ele fazia tudo direitinho. Levava a Nair com as filhas, bem mal vestidas, para andar pelas ruas e chamar a atenção. Tirava fotos que poderiam emocionar as pessoas e todo mundo odiava a gente ainda mais, já que eles exploravam essas imagens. Dirceu fez dessa história a sua causa célebre e conseguiu o que queria. Mais de uma vez, Garrincha foi condenado pela justiça a dar quantias cada vez maiores de dinheiro para Nair e as meninas.
Cada centavo que ele ganhava ia quase todo para elas, segundo Elsa, mas o que ela ganhava estava garantido, já que sua união com o jogador nem era legal. Esse advogado tentou me moer também, tentou de tudo, mas não conseguiu. Eu sabia, a gente sabia, que era tudo mentira. O que ele queria era deixar o Mané liso, e eu queria ver o Mané bem. Elsa fazia qualquer sacrifício para deixar Garrincha feliz, até mesmo ir a Pau Grande, lugar em que o craque tinha nascido e se criado. Pela primeira vez conhecer a mulher e filhas. Foi uma das experiências mais horríveis da minha vida. Eu só fui porque ele me pediu, para que eu acreditasse como a vida dele era ruim lá, que era inclusive muito pior do que as coisas que ele me contava. Mané já tinha me dito um monte de vezes que não queria ficar com ela e, para reforçar, olhou para mim com aquela cara de criança e disse: "Vem comigo, crioula. Deixa eu te levar naquela tristeza." Fui, e o que vi quando cheguei lá, eu tenho até medo de lembrar. Eu não podia acreditar que o grande Mané Garrincha, mesmo depois de já ser famoso, pudesse morar naquela sujeira. Não tinha nada. Aliás, tinha só lixo para tudo quanto era lado. Era uma pobreza extrema. Aquelas meninas vestidas com os trapos, os amigos do Mané sem camisa, andando na rua em frente da casa. Barro para todo lado. E na frente, um bar bem pé sujo, que era onde ele enfiava a cara. Não cheguei a ficar nem 5 minutos nessa visita. Olhei em volta, corri para o carro e implorei ao Mané para me levar de volta, porque aquilo era muito doído. Lembrava demais o meu passado. Eu já estava em outro, não queria mais ter contato com aquilo. E ali mesmo, Elsa tomou uma decisão. Não podia deixar o homem que eu amava voltar para aquela realidade que eu conhecia tão bem. Afinal de contas, eu também tinha saído dali. Decretei: a partir de hoje, esse passado do Mané não existe mais. Temos imagens. A família de Elsa e Garrincha na Ilha do Governador, em 63. Legal, legal. Imagens muito legais. Foi na Ilha do Governador, então, que Elsa quis construir o lar dos seus sonhos. Mané passou a comer em mesas forradas, pratos limpos e limpos, e comecei a dar para ele a vida luxuosa que ele merecia. Até mordomo eu coloquei em casa para ficar à disposição dele. Eu passei a investir naquele homem que eu amava tanto. Contratei um professor para dar aulas para o Mané. Ele não dava a mínima para aquilo, mas para mim era importante. Não dava para chamar o Mané de analfabeto, até porque ele tinha uma fala boa, conversava muito bem. Só que estudo mesmo, ele não tinha nenhum. Às vezes eu achava que as pessoas olhavam para ele como que para um bobo da corte. Me dava muita pena. Eu queria mudar aquilo. Eu queria que o Mané fosse um outro homem. Eu sabia que tinha gente que tratava ele bem na frente, mas pelas costas achava que ele fazia papel de palhaço junto comigo. Eu nem ligava, achava aquele palhacinho maravilhoso. Nessa fantasia de uma família perfeita, uma menina chegou para ajudar muito, não só na imagem, mas também na alegria do casal. Sarinha foi o maior presente que a gente poderia ter recebido nesse período tão difícil. Lembra ela com carinho do bebê que adotaram. O começo da história é muito triste e eu sempre fico insegura quando falo sobre isso, porque sei que esse passado pode sempre mexer com as emoções da minha família. Ela chegou como uma criança abandonada pelas mãos de um compadre meu, muito querido, que a encontrou na rua, embrulhada num jornal. Tinha apenas alguns dias de vida, talvez uma ou 2 semanas, e quando eu e Mané vimos aquele rostinho lindo nos apaixonamos. Nem foi preciso conversar muito, estava decidido ali na hora que o destino dela seria com a gente. Batizamos elas de Sara e adotamos com o maior amor do mundo. E ela retribuiu trazendo uma alegria enorme para casa. Meus filhos eram encantados com ela, mas ninguém ficava mais bobo com a Sarinha no colo que o neném. Os convites para shows estavam escasseando, por isso mesmo, Elsa não recusava nenhum deles. Eu viajava para onde fosse no Brasil para trazer dinheiro para casa. Isso incluía também modestas participações no cinema. Sua estreia na grande tela foi mais ou menos na mesma época em que apareceu na telinha. O começo dos anos 60. A Bibi Ferreira me convidava para cantar no programa que tinha na TV Excelsior, em São Paulo, Brasil 60. Fiz várias participações com ela lá. Era um programa que foi ao ar nos primeiros anos da década de 60. Um misto de variedades, entrevistas, encenações e, claro, música ao vivo. Um tubo de ensaio para Elsa, que,
No fim da mesma década, iria comandar um formato parecido em outra emissora, a Record. Na tela do cinema, sua participação era também sempre como convidada. Sua estreia foi em Briga, Mulher e Samba, um filme de 61, dirigido por Sanin Sherkis, no qual Elsa cantava uma pequena obra-prima do improviso, Ziriguindum, engessada pelo formato do cinema de então. Ao lado de Monsueto, numa favela. Ela canta com um sorriso largo e um salto alto, e improvável para aquele cenário. Ziriguidum é coisa assim que só se faz com pandeiro e tamborim. A cena é só um respiro na trama pastelão, mas deixa nítido as envolturas de Elsa diante das câmeras. Que se repetiu no ano seguinte em O Vendedor de Linguiça, sucesso de Mazzaropi, já ator, diretor e produtor famoso. A fórmula era conhecida. Uma trama rocambolesca, salteada de números musicais, com grandes nomes como Piri Ribeiro, Miltinho e Elza Soares, cantando dessa vez num animado carnaval de rua o samba Não Ponha a Mão. Ela ainda faria mais um filme com Mazzaropi, o enorme sucesso O Puritano da Rua Augusta. Mais uma vez, Elsa encara um número musical que embala uma festa de arromba. A banda está vestida de um jeito mais jovem, como se estivesse lá para tocar um iê-iê-iê, mas, no lugar de Roberto Carlos, entra Elsa com o vestido todo bordado de contas, pesadíssimo, com aquela franja balançando. Ri ela cantando. Ela contando. Mas era uma das roupas mais lindas que já usei e eu tenho ela no meu armário até hoje. Uma raridade quando a gente lembra que Elsa guarda muita pouca coisa do seu passado. O tema do Puritano é o antigo samba de Noel Rosa que se soava como fina ironia em meados dos anos 60. Na segunda década do século XIX, causaria uma certa turbulência. Diz a letra de O Neguinho e a Senhorita. Sobre a Sinhá, filha da Madame, que foi morar com o Neguinho no morro. Gostou do samba e vive muito bem. Ela devia nascer pobre também. Ironicamente, esse era o caminho exatamente inverso ao que Elsa tinha feito. Voltar para o morro não estava nos seus planos. Tudo que ela jamais havia sonhado estava ali agora com ela, na casa da Ilha do Governador. Até sua mãe, Dona Rosária, estava vivendo com ela agora, ajudando a cuidar dos meninos, já adolescentes, e da pequena Sara. A convivência deixou Garrincha ainda mais próximo da sogra. Era um grude aqueles dois. Minha mãe era apaixonada pelo Mané e, quando eu brigava com ele, às vezes ele procurava apoio só com o olhar na figura dela. Era muito bonito de ver os dois juntos. Mas, a certa altura, nem o Conforto, nem Dona Rosária pareciam capazes de evitar os episódios de violência, que eram motivados por qualquer discussão sobre bebida entre os dois. Quando ele estava mal mesmo, partia para cima de mim e eu partia para cima dele para me defender. Conta sem orgulho. A maioria das agressões, na versão de Elsa, era na defensiva. Eu mesma usava a força muitas vezes para tirar um copo ou uma garrafa da mão dele, e ele revidava enfurecido. Salve, Lucas! Mano, que negócio é esse de leitura matinal? Você faz isso de que dias e que horas? Todo dia, mano. Faz uma semana que eu não tava fazendo, mas todo dia eu faço. Tem vários livros aí no canal já disponível. A rotina do paraíso da ilha, então, era tensa. Algum tempo depois de ter me dado a arma, Mané se arrependeu. Parece que se deu conta de que eu seria um perigo para ele mesmo com aquele revólver e passou a querer esconder a arma de mim. Acho que ele pensou que eu nunca iria usar aquilo, que era só para me dar um pouco de segurança psicológica. Mas tinha dias que eu acordava assustada, desconfiada de que tinha gente dentro de casa. Pegava aquela arma na gaveta e saía pela casa. Uma manhã fui no quarto da Dilma e não encontrei minha filha na cama. Tinha esquecido que ela se levantava mais cedo para ir à missa, e fui andando de sala em sala procurando por ela. A única vez em que eu realmente atirei foi numa madrugada que começaram a jogar pedras. Mané estava viajando e meu instinto natural era defender minha família. Mandei bala, mas graças a Deus não acertei ninguém.
Ataques assim eram comuns, infelizmente, mas em 64 aconteceu a primeira invasão séria que a família sofria. Os vidros da janela só não quebravam mais porque eram protegidos pelas ferragens decorativas. Era quase rotina, até que numa noite a coisa foi realmente feia, diz ela, se referindo ao episódio da noite de 20 de junho de 64, no qual um grupo do DOPS invadiu a casa deles, ou, pelo menos, eles diziam que eram do DOPS, Departamento de Ordem de Polícia Social, órgão do governo, famoso pela sua brutalidade. Eles entraram de madrugada sem pedir licença. Tudo foi calculado para não se saber o que fazer. Chegaram gritando, dizendo para todo mundo sair dos quartos. Põe a mão na parede, põe a mão na parede. Falavam aos berros. Todo mundo estava dormindo. Então você imagina o susto. Você começa que horas? Mano, eu começo entre 8h30 e 9h30. Mas eu sempre dou um toque no Twitter. Você tem Twitter? Temos imagens. Tanques do exército próximo ao Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio de Janeiro, em 64. Sensacional. Olhei aqui, tem vários livros que eu queria ler. Coincidência, eu estava pensando nisso um pouco antes de abrir o YouTube. Mano, é mó onda, velho. Quiser indicar livro aí também, mano, a gente lê. Garrincha demorou para entender o que estava acontecendo, e sua primeira reação foi acalmar a própria Elsa. Ele ficava me dizendo para eu me controlar, que aqueles caras eram gente boa. E eu sussurrava brava. Que gente boa, neném. É gente ruim que tá aqui. Você acha que a gente boa ia fazer a gente andar pela nossa casa de pijama, a essa hora da noite, com as mãos para cima? 2 deles ouviram e jogaram aquele olhar de ódio sobre mim. Achei melhor ficar quieta. Mané ainda tentou pedir para que eles deixassem as mulheres, eu e minha mãe e Dilma, voltarem para o quarto. Foi como se ele não tivesse falado nada. Reviraram tudo, deixaram a casa de pernas para o ar e foram embora. Não sem antes um deles passar pela sala principal, abrir a gaiola redonda e torcer o pescoço do Mainá, matando o xodó de Garrincha. O motivo real da invasão é mistério até hoje para Elsa. Só o ódio que as pessoas nutriam pelo casal não podia explicar tanta truculência. Como o DOPS era ligado ao governo, praticamente sinônimo da intransigência do recém-instaurado regime militar, o golpe de 64 tinha acabado de acontecer em 31 de março. Era possível que tivesse um fundo político, mas a própria Elsa descarta qualquer envolvimento nessa disputa. Minha relação com os políticos era superficial. Ou melhor, eu era até amiga dos presidentes. Juscelino Kubitschek, por exemplo, me adorava. Antes mesmo de eu conhecer o Mané, ele vivia me ligando para eu ir até a casa dele cantar em alguma festa. Eu pegava o telefone e era o JK do outro lado. Tinha verdadeira paixão por mim. Às vezes era tarde da noite e eu dizia que não podia ir até o apartamento dele na Vieira Solto, na praia de Ipanema, porque uma das minhas crianças estava doente. Ele ria e dizia que estava mandando o chofer dele e uma enfermeira para cuidar dos meninos e da Dilma, que era sua favorita. Eu sabia que ele estava de brincadeira, mas eu ia lá. Cantava e ficava horas conversando. Ele adorava ouvir as minhas histórias e dizia que se identificava com a minha mãe, porque a dele é a dona Naná, que era professora primária e ficou viúva muito jovem, também tinha lavado roupa para fora. Elsa se lembra de ter ido a Brasília, logo depois da inauguração, ao convite do Juscelino. Era lama para todo canto. Eu lembro que fiquei num hotel que deveria ser o melhor da nova capital, mas eu entrei nele com meu sapato cheio de barro. Mas eu não falava nada, porque o Juscelino me apresentava a tudo aquilo muito orgulhoso. Ele era um homem muito bem-humorado e alinhado. A gente era muito chegado mesmo, a ponto de ele mais de uma vez oferecer emprego para quem eu quisesse. Mas o engajamento político, ela garante, não ia muito além disso. É verdade que Elsa gravou um jingle para a campanha de João Goulart, mas, segundo ela, foi em nome da afinidade que ela tinha com o candidato, e por uns trocados também. Tinha um cara que eu conhecia que fazia muita propaganda de rádio e era meu colega na Rádio Mauá, o Raimundo, Nobre da Almeida, que me pediu para gravar uma música que todo mundo estava cantando, para eleger o Jango para a vice-presidência. Eu fui pelo cachê.
A música em questão era uma das melhores letras da história das campanhas políticas, composta por Miguel Gustavo, e que estava no ouvido e na boca de todo mundo naquela eleição de 60. Na hora de votar, eu vou jangar, eu vou jangar. É Jango, é Jango, é João Goulart. Raimundo, que era praticamente um cabo eleitoral de João Goulart, convenceu não só Elza, mas um monte de artistas do Brasil inteiro a gravar o refrão, num disco que foi lançado em vinil, Show do Voto Livre, um time composto por ninguém menos que Dircinha Batista, Ivon Cury, Elisete Cardoso, Jorge Veiga e Isaurinha Garcia cantou os versos para Jango. Disso nasceu uma grande amizade. Jango era outro presidente que gostava muito de mim, e sempre que eu podia ir cantar em comícios que ele fazia. Ganhei medalhas dele. Eu também gostava muito do Jango como pessoa, mas nunca fiz discurso político em nome dele. Quer saber? Eu nem precisava fazer discurso político. Eu acho que eu já deixava todo mundo constrangido simplesmente por ser quem eu sou. E eu acho que quando veio a perseguição política, tinha a ver com as coisas que eu representava, as coisas que o Brasil gostava de esconder. Tava querendo um livro sobre política e ideologia. Se puder me dizer quais livros mais para esses assuntos, você já leu aqui? Um livro que eu queria ler é O Fascismo em Camisas Verdes. Pô, a gente pode ler esse aí também, mano. Vamos ler. Terminar de ler esse capítulo aqui, a gente procura ele na Amazon. Veio, ainda que intuitivamente, uma consciência do que ela representava como artista e como mulher que tinha superado uma pobreza extrema. Eu já tinha noção de que trazia uma coisa muito forte comigo. Não precisava fazer discurso político para incomodar. Bastava eu falar de mim, dizer quem eu era. Acho que só isso já criava um desconforto. Minha história, favela, barraco, lata d'água na cabeça, mãe lavando roupa. Eu lembrava para aquela gente que o Brasil era também aquela miséria toda. Eu me sentia como mais uma tagarela que tinha chegado ali falando coisas que ninguém deveria falar. Lá vinha eu com a lata na cabeça, cantando daquele jeito. Lógico que eu incomodava. Nessa linha de pensamento, ela teve muitas chances de incomodar quem estava prestes a tomar o poder, no caso, os militares. Foram várias performances para Jango, mas sempre com música, nunca com discurso. Pagavam bem, eu ia mesmo. O último deles ficou famoso. Foi o evento do Automóvel Clube que, com o discurso de Jango, muitos acreditam ter sido o estopim para o golpe militar de 64. Não me lembro bem de nada especificadamente desse show. Era mais um cachê. Mas eu lembro do que aconteceu no dia seguinte. Veio o golpe. E aí eu fiquei assustada. Pelo Brasil, por mim. Pela minha raça, por toda a gente miserável que estava ali e não ia ser representada mesmo. Ia ser mais prejudicada ainda. E ainda tinha o Mané aqui no meio, aquela revolta toda. Eu sentia que as coisas iriam piorar pra gente. Mas nem ela nem o Garrincha poderiam imaginar consequências tão traumáticas como as que sofreram a invasão na casa da ilha do governador. Todos sofreram naquela noite, inclusive seu filho Gilson. Foi ali que ele ficou doente, desabafa Elza com um suspiro triste. No dia seguinte que eles estiveram em nossa casa, foi ainda mais terrível. Não foi fácil pegar no sono depois das coisas que a gente passou. Mas o Gilson não conseguiu pregar o olho, e eu senti que ele estava passando muito mal. Passei a noite toda com ele, meu filho tremendo ali nos meus braços, muito forte mesmo. Na verdade, ele estava tendo um ataque de epilepsia, o primeiro, mas a gente não sabia o que era. Só quando ele melhorou um pouco e podemos levar ao médico, é que recebemos o diagnóstico. E ele levou isso para o resto da vida. Não foi só a doença de Gilson que começou a pesar. Todos os quartos, todas as salas, os corredores, cada canto do endereço da ilha do governador tinha se tornado sombrio. Era uma casa linda onde, apesar das dificuldades de fora e dos conflitos com Mané por causa da bebida, a gente vivia muito feliz. Era gente entrando e saindo, amigos para todos os lados, comidas, almoços, festas. Tinha até o que a gente chamava de o chá das bichas, que era uma delícia. Tinha um dia na semana que o Mané sempre dava uma saída para os compromissos dele e eu chamava as meninas para tomar um chá lá em casa. E era divertidíssimo. Era aquela geração de travestis, poderosíssimas que já brilhavam, pessoas inteligentíssimas e divertidíssimas. A Rogéria, que eu conhecia ainda como Astolfo, fazendo maquiagem. A Divina Valéria, que até hoje é incrível. Todas iam lá em casa. A gente ficava falando bobagens e rindo, mas a gente combinava que elas tinham de ir embora antes do Mané chegar.
Até que teve um dia que ele voltou antes e viu aquela farra. Botou todas para fora de casa, brincando. E elas pegaram as bolas e saíram correndo, dizendo: "Tamo indo embora da casa do Mané de Pau Grande." Que delícia que era. Mas depois da invasão, aquilo ficou para trás. A casa ficou feia e eu falei: "Temos que sair daqui." Ninguém discordou. A bebida era, mais e mais, um problema que Elsa não podia ignorar. Não tinha um dia em que saísse de casa e que não tivesse certeza de que Mané ia cair de boca na garrafa. Quando aqueles amigos dele iam lá, então, o swing e o pincel, eu sabia que ia encontrar meu homem estragado no sofá, com bermuda aberta e sem camisa. O que eu podia fazer? Meu amor por ele ainda era muito grande. Mesmo assim, Elsa brigava para recuperá-lo, ou pelo menos tentar o fazer beber menos, inutilmente. Imagens. Imagens. Elsa cuida de Garrincha após sua cirurgia no joelho em 64. Ó, o olhinho dela tá bem mais esticado aqui agora já, né? O nariz também tá bem diferente das outras fotos. O clima era pesado e um acidente de carro gravíssimo que fez com que Elsa perdesse boa parte dos dentes foi o motivo que faltava para eles saírem definitivamente da ilha do governador. Mané resolveu levar um amigo até um ponto de ônibus que ficava ali perto do aeroporto do Galeão, que ainda não havia sido rebatizado de Tom Jobim. Na volta, a gente estava conversando e, de repente, veio a pancada. Acho que foi pura distração, porque o Mané, pelo menos dessa vez, não estava bêbado. Aliás, era raro ele pegar o carro se tivesse bebido muito. Imagina o susto. Como em todo acidente, foi tudo muito rápido. Só sei que o impacto foi tão violento que eu fui para frente e bati com o rosto forte no painel. A pancada arrancou alguns dos dentes da minha boca. Eu me lembro de olhar em volta, no chão mesmo, com a porta do carro aberta e toda retorcida, meus dentes ali, no chão. E as pessoas paravam para ajudar, prestar socorro, e eu tinha medo que elas me reconhecessem, que vissem que era eu e o Mané e que tudo pudesse piorar. A vida deles era isso, viver escondidos como os fugitivos. Saímos direto do local do acidente. Mané estava bem, nós dois podíamos andar, e quando eu cheguei em casa todo mundo falava que eu tinha que ir imediatamente ao dentista, mas até disso eu tinha medo. Eu achava que iria ser atacado lá também. Pedi para arrumarem um dentista que pudesse tratar de mim ali mesmo na ilha do governador. Aquilo não era vida. Correr de tudo achando que todo mundo quer acabar com você. A mulher que começou a década radiante, mudando o rosto para ter o nariz com o que sonhava e com a promessa de um casamento feliz, estava acuada dentro da sua própria casa e sem vários dentes. O forte instinto de proteção dos filhos, a sua música e o seu amor por Mané não a deixavam desistir de tudo. E mesmo que sua carreira e seu coração parecessem desmoronar, ela resolveu ir em frente e apostar que poderia enfrentar o que viesse de pior. E realmente o pior estava por vir. Mais imagem, Times Square. Times Square, Nova York, em 1965. Acabamos o capítulo 9. Quem estiver escutando por podcast aí, cola na live, deixa seu joinha, manda sua mensagem, tamo junto. Bora lá ver o termo de hoje, gente.